Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui participando dessa telesaúde. É uma honra para mim estar participando do lugar do nosso colega, Dr. Robson, que há muito se dedicou na coordenação da saúde bucal do Amazonas, mas agora ele passou essa missão para mim, então gostaria de desejar boa tarde a todos. Muitos eu já conheço pela convivência que a gente tem, por eu ser apoiador da coordenação. Se tiver algum coordenador novo, eu gostaria de depois a gente estar trocando contatos, já que nós estamos sempre atualizando os contatos coordenadores. Aos profissionais novos também que estejam participando, boa tarde a todos. Vocês podem estar tirando suas dúvidas ao longo da apresentação e ao final através do chat. Aquelas dúvidas que ainda persistir depois, ao final vou deixar o contato e o e-mail para a gente estar conversando. E os coordenadores já têm o contato através do nosso grupo do WhatsApp. Então, vamos dar início. Está aqui presente comigo o nosso colega, cirurgião dentista, o Dr. Carlos. Ele se formou agora recentemente na UEA. Teve o grande prazer de me falar que vai estar fazendo mestrado na área de promoção e prevenção à saúde, que é uma coisa muito necessária na nossa área da saúde pública. Bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado. E vamos dar início agora à apresentação. Fiquem à vontade para as dúvidas, porque nós estamos aqui exatamente para esmiuçar esse tema. Nós chegamos agora ao final do terceiro ciclo, não sei se todos já tiveram acesso ao resultado, mas eu digo que muitos municípios, vocês vão ver que a melhoria nesse indicador vai melhorar a questão tanto da qualidade quanto também do recurso que a gente pode estar recebendo para melhorar cada vez mais a saúde bucal. Então, sou o Ricardo Eduardo Rabelo, o novo coordenador de saúde bucal do estado do Amazonas. E para a gente iniciar a respeito do PEMAC, eu gostaria de rapidamente essa introdução, que faz parte da portaria que estabeleceu o PEMAC na atenção básica. O PEMAC tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. Para isso, ela propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. Então, repetindo, o PEMAC nada mais é que um instrumento de avaliação que o governo federal instituiu para incentivar a melhoria da nossa atenção básica. Nós hoje especificamente vamos estar falando da saúde bucal, mas com o objetivo da gente não parar no tempo, da gente estar cada vez melhorando mais o nosso trabalho, principalmente o nosso processo de trabalho, a nossa qualidade e resolutividade, a melhoria dos indicadores e com isso receber um pouco mais de recursos que o governo federal vai estar repassando para a gente estar progredindo e melhorando as nossas atividades. A certificação do PEMAC, uma atualização rápida, ela é constituída de 3 ações. O AMAC, que quem esteja participando dessa teleconferência e participou do último PEMAC, é aquele instrumento autoavaliativo que a gente responde, tanto individualmente quanto em equipe, e ele corresponde a 10% do valor do PEMAC. Nós temos os indicadores, que esse sim nós vamos estar trabalhando muito nessa aula hoje, porque eu vou estar esmiuçando e explicando melhor como a gente chega nos valores e onde a gente pode estar pegando esses valores para estar monitorando isso ao longo do ano, já que ele é um indicador mensal. E por último, nós temos a avaliação externa, que é aquela avaliação que é feita pelas equipes das universidades que vão até o município e eles fazem a avaliação daquelas 5 dimensões, tanto de estrutura, gestão de trabalho, processo de trabalho, avaliação do usuário, que ao final eu vou estar também detalhando um pouco relacionado à saúde bucal. Então, quais são os indicadores do PEMAC? Vamos começar pelo indicador. Já que a AMAC, como eu disse, ele é uma autoavaliação, então é aquele questionário, resposta direta, não vamos estar trabalhando muito ele hoje. Nós vamos estar trabalhando os indicadores de avaliação externa. Nós podemos estar disponibilizando, sim, depois os slides dessa aula,
eu vou estar enviando aos e-mails dos coordenadores. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Já era uma coisa que eu já tinha me programado. Mas obrigado por ter me lembrado. Então, os indicadores. Em relação ao grupo acesso e continuidade do trabalho e do cuidado, nós temos 6 indicadores. O primeiro deles, média de atendimento de médicos e enfermeiros. Por que eu fiz questão de trazer os 6 indicadores? Porque a gente está trabalhando em forma de equipe, mas fiz questão de ressaltar em negrito quais são aqueles diretamente relacionados à saúde bucal. O segundo, como eu disse, já é com a saúde bucal, que é o percentual de atendimentos de consultas por demanda espontânea. E junto a ele nós temos o percentual de atendimentos de consultas agendadas, que são 2 indicadores que trabalham em conjunto. O que seriam esses 2 indicadores? São aquelas quantidades de pessoas que procuram a UBS ou de maneira espontânea ou porque foram orientados a procurar a UBS. Hoje, esse indicador, para ser considerado como satisfatório ou bom, ele tem que ser de no máximo 20% de toda a demanda de forma espontânea. Ou seja, a cada 100 atendimentos, no máximo, 20 sejam de pacientes que procuraram espontaneamente, ou por dor, ou por problemas, ou seja, que eles nunca tiveram nenhuma orientação. Ao contrário, o percentual de atendimento de consultas agendadas são aqueles pacientes que já tiveram na UBS e foram agendados, que seja porque passaram por uma triagem e foram agendados, ou porque eles estão dando continuidade ao tratamento, ou mesmo aqueles pacientes que receberam visita dos agentes comunitários de saúde, das equipes multiprofissionais e foram orientados a estar procurando a UBS. Por que eu estou ressaltando isso? Porque muitos municípios, a gente sabe que ainda não trabalha com a questão do agendamento, mas nós temos ciência que trabalham com visitas domiciliares. Então, por não ter o agendamento, não tem como a equipe ou o ACS já determinar ou deixar uma data marcada. Mas ele orienta a estar procurando a UBS para estar resolvendo o problema ou iniciando tratamento. Então, essa orientação, devido a essa especificidade nossa, também é considerado como agendamento. Por quê? Porque ele está sendo orientado. Uma outra forma de orientação que existe, durante as atividades do PSE, se eu fiz um levantamento na escola e observei que tinham crianças que tinham necessidade, e nessa escola eu fiz uma cartinha, um bilhete, que foi repassado aos professores entregar aos pais, ou a própria criança levou aos pais, significa também que eu estou orientando, ou seja, eu estou agendando, esse paciente já está procurando a UBS. Então, todo esse tipo de pacientes que são orientados a estar procurando a UBS para iniciar tratamento, também é considerado consulta agendada. E aí que a gente tem que ter a atenção de que na hora que esse paciente chegar na recepção procurando o tratamento, perguntar se ele está vindo por dor, espontaneamente, ou se ele foi em algum momento orientado. Então essa é uma orientação também que vocês devem estar procurando, estar passando para as recepcionistas, para estar orientando elas a respeito de estar abordando, questionando, ou uma sugestão que nós do DAB estamos querendo repassar e implantar aqui no Amazonas, que é a questão do acolhimento, que o acolhimento tem toda essa base de informações, a triagem, em que você vai conversar e determinar qual o problema do paciente, e nesse caso a gente vai ter essa orientação, se ele veio espontaneamente, se ele não veio espontaneamente, na triagem agendar ou atendimento no mesmo dia. Quem tiver maior dúvida a respeito de agendamento, triagem e classificação de risco, eu recomendo a leitura do caderno 28, que é o caderno da atenção básica, que fala sobre demanda espontânea, acolhimento e classificação de risco. Seguindo adiante, nós temos o indicador 4, que é o índice de atendimento por condições de saúde avaliada, muito utilizado pela enfermagem e na triagem. O 5 também da enfermagem, que é a razão de coleta de material citopatológico. E o último, que é o nosso grande ponto inicial, que é a cobertura de primeira consulta odontológica programática, que eu vou estar tratando dela daqui a pouco. Os demais indicadores, em relação à coordenação do cuidado, nós temos o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida, que também faz parte do indicador da equipe. A resolutividade,
Nesse caso, nós temos dois, e eu chamo a atenção para o item 3.2, que é a razão entre tratamentos concluídos e primeira consulta odontológica programática, indicador direto da saúde bucal, que é um indicador que trata da quantidade de tratamento concluído após a primeira consulta programática. E nós temos a questão da abrangência da oferta de serviço, que novamente eu vou chamar a atenção para o item 4.2, que é o percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal, que também é um indicador que nós trabalhamos diretamente na saúde bucal. Bem, mas o que são esses indicadores? Como que nós calculamos? Como que nós consultamos? É o que nós vamos trabalhar agora individualmente cada um. Então, o primeiro, o indicador de cobertura odontológica programática, ele é a proporção da população cadastrada pela equipe de atenção básica com acesso a tratamento odontológico. Então, ele é um indicador que vai determinar não apenas se existe uma cobertura pela equipe, mas se essa população está tendo acesso ao tratamento. Que não basta ter a cobertura, essa população também tem que ter acesso ao tratamento ou acesso à equipe de saúde bucal. Por que eu chamo a atenção acesso à equipe de saúde bucal? Porque ele é um indicador que também pode ser trabalhado diretamente com o PSE. Como? Primeiro, qual é a fórmula dele? Ele é o número de primeiras consultas odontológicas programáticas em determinado local e período, vezes 100, que a gente está trabalhando com porcentagem, dividida pela população cadastrada no mesmo local. Ou seja, eu sou parte de uma equipe, essa equipe ela é territorializada, ou seja, ela tem uma população adstrita a qual ela tem responsabilidade, e essa equipe tem uma população adstrita de 3 mil usuários. Então, significa que nessa população de 3 mil, quantos pacientes desses procuraram e foram avaliados, porque a primeira consulta programática nada mais é que a avaliação das necessidades que o paciente tem através da avaliação e preenchimento do odontograma, a explicação ao paciente sobre as necessidades que ele tem em relação ao tratamento e a montagem desse plano de tratamento. Ou seja, se eu tenho um paciente com 5 cáries, quais são e quantas sessões ou qual o tratamento que eu preciso para trabalhar aquela doença que hoje ele tem na cavidade bucal. Então, a primeira consulta odontológica programática é como se fosse, então, numa linguagem assim mais leiga, seria aquele orçamento que a gente faz no consultório particular, ou seja, levanta-se toda a necessidade que o paciente tem, coloca-se isso no odontograma e explica-se ao paciente o que ele precisa fazer. A diferença é que, ao invés de você chegar e apresentar um orçamento em dinheiro, a gente vai apresentar um plano de tratamento determinando as próximas consultas que esse paciente vai ter. Por que eu disse que ele é muito interessante para trabalhar com o PSE? Porque uma das atividades do PSE é exatamente esse levantamento de necessidades de tratamento em relação à população escolares. Hoje, pelo PSE, a gente só precisa fazer o quê? Uma avaliação da cavidade bucal do escolar e determinar se ele precisa ou não de encaminhamento para o OBS para tratamento, ou seja, se ele tem um alto índice de cárie ou se ele tem uma quantidade considerável de cárie. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer esse levantamento em forma de primeira consulta odontológica programática, em que a gente pode fazer todo o levantamento e colocar isso na nossa ficha odontológica individual. Nós podemos, ao mesmo tempo, fazer uma pequena cartinha ou uma pequena orientação que pode ser entregue aos professores, entregar aos pais, sobre o fato da criança ter passado por uma avaliação e precisar de tratamento. Não acho interessante vocês comentarem nesse bilhete o quantitativo, e sim chamar a atenção que a criança passou por uma avaliação e precisa de tratamento, que ele deve procurar a UBS. Só que a partir do momento que nós preenchemos a ficha odontológica individual com os dados da criança, como a gente está falando de PSE, essa criança já tem um cartão SUS, porque senão ela não contabiliza como ação do PSE. Então a gente vai colocar o cartão SUS, vamos colocar os dados do paciente e vamos fazer essa primeira avaliação, ela pode sim contar como consulta odontológica programática e fazer parte do nosso indicador. Então é uma orientação que a gente pode ter de melhorar o indicador. E uma vez que essa criança seja encaminhada ao UBS, a gente também fazer o tratamento dela para a gente também trabalhar com outro indicador, que é o tratamento concluído. Então, a respeito do indicador de cobertura de odontológica programática, a gente tem aquilo que é padronizado, que é o paciente começando a primeira consulta e
é válido esclarecer isso. A primeira consulta odontológica programática ou consulta odontológica programática ela é realizada uma vez por ano. Então, se o paciente iniciar o tratamento no primeiro semestre, concluir ele e voltar no segundo semestre, a gente não pode reiniciar uma primeira consulta odontológica. Ela é iniciada a cada 12 meses. E para a gente ter uma abrangência, já que muitas vezes a gente tem dificuldade de estar trazendo esse paciente até a UBS, seja por dificuldade logística, seja pelo próprio paciente não procurar a UBS quando orientado, ou mesmo por outros tipos de dificuldade, a gente, em relação aos escolares, a gente pode ter esse índice melhorado se a gente fizer, então, esse levantamento de uma forma, assim, mais eficaz e mais aprofundada, juntamente com o PSE. Dá um pouco mais de trabalho em relação à atividade do PSE? Dá. Mas ao saber que nós vamos estar fazendo um levantamento, um panorama melhor das condições das crianças e ao mesmo tempo estar melhorando dois indicadores, que seja do PSE, que seja de cobertura, eu acho esse indicador válido. Em relação ao monitoramento, como que os coordenadores podem estar monitorando esse indicador? Já que é importante salientar que ao preencher a ficha odontológica individual, a gente deve sempre marcar a primeira consulta odontológica programática como consulta agendada. Se por um acaso a gente tem um formulário daquele de papel, marcar demanda espontânea, e ao chegar para lançar essa ficha no ESUS, a gente marcar a demanda espontânea, vocês, senhores, devem saber que a janela de consulta agendada não abre, de primeira consulta odontológica programática, ela não abre, porque consulta odontológica programática é sempre feita de maneira orientada ou agendada. Então, eu vou estar passando esse passo a passo de como monitorar esse indicador, já que existe hoje uma ferramenta que é o e-gestor, em que a gente pode estar monitorando esse indicador. E esse monitoramento ele deve ser feito de maneira mensal, para que ao ser detectado que apesar de estar havendo uma produção, essa produção ela não está sendo contabilizada ou ela não está sendo lançada de maneira correta, se em um mês de detectar o problema, a gente pode reverter esse problema através de orientações aos nossos colegas que estão na ponta. Então, para isso, os coordenadores têm que acessar o e-gestor. É necessário que ele tenha o perfil CISAB, gestor de programa, porque existem dois tipos de perfil para o CISAB, o gestor de programa e técnico do programa. O técnico ele não tem acesso aos dados de produção, ele apenas tem acesso a relatórios. E esses relatórios eles vêm consolidados, eles não vêm por produção. Então, aqueles que têm o perfil e têm o perfil técnico, eu solicito que entre em contato com o secretário, que fale para ele alterar e colocar vocês como gestor de programa municipal, no caso aqui o meu exemplo é gestor estadual, mas colocar o perfil de gestor municipal, e por um acaso, se ele questionar por que desse perfil, explicar para eles que para ter acesso ao monitoramento de produção, é necessário esse perfil. Então, ao acessar o sistema, ele vai abrir essa janela, em que vocês vão ter acesso naquela primeira janela esquerda em envio, ou seja, acessando aquele relatório, vocês vão ter acesso a toda a produção enviada. Vocês vão ter acesso à produção enviada por procedimento? Não. Vocês vão ter acesso para saber se aquela equipe enviou ou não produção naquele mês e também ter acesso por equipe, que seja a equipe estratégica de saúde da família, que seja a equipe só da saúde bucal. Nós temos ali processamento e validação. Por que existe essa janela? Porque a produção enviada não é sinônimo de produção validada. Se por um acaso a ficha vier faltando alguns dados primordiais, ou se a ficha estiver incorreta ou incompleta, ela é invalidada. Então significa que se eu mandei 1000 fichas, se essas 1000 fichas foram preenchidas corretamente, eu vou ter uma produção de 1000. Mas se 200 delas foram preenchidas incorretamente ou incompletamente, minha produção então vai ser 800. E por último, que é o tema da nossa aula aqui, em relação ao indicador de primeira consulta, que é o relatório saúde. Ao se clicar no relatório saúde, vai se abrir essa janela, em que de um lado eu vou ter produção à esquerda, que é onde a gente vai ter aí sim a produção por procedimento e o número de consultas feito por equipe. E do outro lado eu tenho as atividades coletivas, em que a gente também pode monitorar também
o número de atividades feitas pela equipe, tanto em relação a palestras, escovação supervisionada, aplicação do tópico de flúor e os indicadores da saúde bucal no PSE. Clicando-se em produção, nós vamos para essa próxima janela, que aí sim a gente vai ter acesso aos relatórios. É necessário preencher alguns campos. Para o nosso primeiro consultor programática, a gente, naquele campo, selecione o que se deseja, selecione o que se deseja visualizar. Na linha do relatório a gente vai marcar município, e na coluna do relatório a gente vai marcar tipo de consulta, para que quando a tabela Excel seja gerada, ela seja gerada com os dados que a gente quer, que logo embaixo a gente vai marcar lá em tipo de consulta, primeira consulta odontológica programada. Diante disso, a gente vai ter um quadradinho embaixo, que é gerar tabela Excel, e aí nessa tabela ele vai gerar, primeiramente, apenas o número de consultas programáticas informadas naquele mês. Esse relatório ele pode gerar até 3 meses consecutivos, ou você pode gerar ela de mês em mês. E para a gente saber o percentual do nosso indicador, a gente então vai colocar o total de primeiras consultas em relação ao total de pessoas da nossa área abrangida. Então, se nós tivermos 200 consultas odontológica programática e nós tivermos uma população de 1.000 pessoas, significa que o nosso indicador naquele mês foi 20%. Esse indicador, ele é trabalhado de maneira mensal, gerando um indicador de, no mínimo, para ser considerado como satisfatório, de 15%, ou seja, que seja pelo menos uma cobertura de 1,25% mensal. Então, se eu tenho uma população de 1.000 pessoas, eu tenho que chegar ao final do ano com 150 pessoas, o que vai dar uma média aproximada de 10 pessoas, de 13 pessoas mês. Então, ele é trabalhado ao longo do ano. Então, se eu já tenho determinado minha população, eu já posso trabalhar, então, esse indicador, uma população de 1.000, sendo o indicador 15%, então eu teria 150 pessoas que eu teria que passar por pelo menos uma consulta odontológica, e esses 150 meses a gente pode trabalhar, a gente pode trabalhar, então, ao longo do ano, fazendo-se, então, a distribuição disso por mês. Dúvidas até agora? Então, esse indicador a gente pode estar monitorando ele dentro do gestor através desse relatório. O segundo indicador que nós vamos trabalhar, que é a razão entre tratamentos concluídos e primeira consulta odontológica programática, é a relação entre o número de tratamentos concluídos e a primeira consulta. Então, esse indicador aí tem que ser de, no mínimo, 50%. Então, vamos pegar o exemplo que a gente deu anteriormente. Se eu tenho, então, o indicador 15% de uma população de 1.150, eu tenho que ter, então, se eu iniciei 150 conforme o indicador, eu tenho que ter, então, para esse indicador, no mínimo, 75 tratamentos concluídos. Recapitulando, de uma população de 1.000, eu tenho, no mínimo, 150, porque o indicador de primeira consulta é 15%. Em seguida, eu tenho como indicador da razão entre tratamentos concluídos, 50%, 50%, 150 seria 75. Anamã, vou falar um pouquinho mais alto, você diz para mim se melhorou ou não, por favor. Então, esse indicador, qual é a importância dele? A importância dele é saber resolutividade, é saber se todos aqueles pacientes que estão iniciando tratamento, se eles estão concluindo e com isso tendo uma solução para o problema, ou se são pacientes que estão apenas fazendo paliativos e com isso não saindo do nosso círculo de atendimentos. Por quê? Se um paciente que tem uma cárie, ele resolve aquela, mas outras que estão em estágio inicial não concluem, esse paciente obviamente vai estar retornando e ele nunca vai estar saindo do sistema. E o nosso objetivo na atenção básica é resolver o problema e depois ensinar, ou seja, passar conhecimento para aquele paciente para que ele possa se autocuidar, ter o autocuidado para que ele mesmo possa promover ou prevenir novas doenças. Vamos fazer um teste aqui. Gostaria que os municípios
e o pessoal da web me falasse se melhorou o som, se ele voltou o que era antes, se ele está mais alto, mas entretanto está melhor, porque o medo do nosso colega Levi é que se a gente colocar muito alto, alguns municípios vão achar bom, mas outros que têm um sistema melhor vão achar altíssimo. Então, gente, vamos continuar. Então, como que a gente faz para estar também monitorando o indicador de tratamento concluído? Novamente, a gente vai voltar para o gestor, tá? Nós vamos fazer as mesmas coisas que nós fizemos para o outro. Nós vamos acessar o sistema como gestor estadual, como gestor municipal. Vamos clicar na caixinha saúde. Vamos clicar no ícone produção. E logo em seguida, a gente vai vir nessa caixinha em que, na linha de relatório, a gente vai colocar município, só que ao invés de a gente colocar tipo de consulta, agora a gente vai colocar consulta SB. Por quê? O tipo de consulta, ele me dá se ela foi programática, se ela foi espontânea e se ela foi urgência. O conduta SB, ele vai determinar se eu encaminhei, se eu remarquei, se eu agendei, se são as consultas consecutivas ou se eu já fiz a conclusão. Para o nosso relatório de conclusão, a gente vai lá em conduta, nós vamos marcar tratamento concluído e vamos apertar naquela segunda caixinha que eu já tinha falado anteriormente, que é o download, para a gente baixar essa planilha em Excel. Então, no primeiro momento, ela vai gerar, então, o número de tratamentos concluídos daquele mês. Como que a gente vai calcular o indicador? A gente vai lá naquele primeiro indicador, que foi de consultas odontológicas, e vamos dividir por esse resultado que deu nessa segunda planilha. Então, vai ser a divisão do primeiro indicador pela divisão do número de tratamentos concluídos pelo segundo, para a gente atingir o segundo indicador. Novamente reforçando, para o PEMAC, para ser considerado como satisfatório, ele tem que ser de no mínimo 50%, sendo ideal 100%. No consulta odontológica programática, no mínimo 15%, em relação à área territorializada, no caso de município, em relação à população total, porque o indicador ele é trabalhado por município. Pode-se trabalhar em relação à equipe para saber se cada equipe está fazendo ou cumprindo o papel dela, mas o indicador ele é por município. Então eu vou pegar o total da população, vamos supor um município com 20 mil habitantes. No caso do indicador de primeira consulta, ele seria então de 3 mil primeiras consultas odontológica programática, com 1.500 tratamentos concluídos para a gente ter um indicador satisfatório. Isso o ano, tá? O nosso terceiro indicador é o percentual de serviços ofertados pela saúde bucal. O que é isso? É o quantitativo de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Então, a nossa portaria, ela designa, ela lança para a gente um quadro de ações e serviços, a qual ela vai monitorar, entre eles, ação coletiva de aplicação tópica de flúor, ação coletiva de escovação supervisionada, ação coletiva de exame bucal com finalidade epidemiológica, acesso à polpa. Esse acesso à polpa não é tratamento de canal, é aquele acesso à polpa no caso de uma dor espontânea, uma dor lacerante. Então, aquele acesso para redução de dor. Atendimento à gestante. Atendimento de urgência. Orientação de higiene bucal. Primeira consulta odontológica programática. Profilaxia. Pulpotomia dentária, no caso de crianças. Raspagem e alisamento supra. Raspagem e alisamento sub. É obrigatório fazer isso? Vocês vão ver que não. Por quê? Desse rol de ofertas, que eu ainda vou passar para um segundo slide, vocês vão ver que o indicador ele é 70%, ou seja, desse total de rols, o que o PEMAC exige? Que pelo menos 70% deles sejam feitos de maneira mensal, ou seja, 7 de 10 partes sejam realizados mensalmente. Então pode ser que um mês eu tenha a pulpotomia, no outro mês eu não tenho a pulpotomia, mas eu já tenho, por exemplo,
atendimento domiciliar. Então, você, por exemplo, que não faz raspagem subgengival, não tem problema. Pode ser que esse não fique dentro do rol de 100%, mas aí você tem que compensar com outros procedimentos. Quais são os outros procedimentos? Avaliação dos itens de vigilância em saúde bucal, que é aquele campo da ficha odontológica individual que a gente marca qual o tipo de urgência, qual o tipo de afecção que o paciente procurou a unidade. Novamente reforçando, quando nenhum daqueles itens não estiver presente, vamos supor que o paciente foi só para uma avaliação e uma profilaxia, é só marcar lá, não se aplica, porque lá o primordial lá é detectar, por exemplo, quando o paciente vai com abscesso, quando o paciente vai com algum daqueles problemas citados. Consultas agendadas, se houve consultas agendadas pela equipe, consultas de conclusão e tratamento, curativo de demora com ou sem preparo mecânico, exodontia de tecido permanente, restauração de dente anterior e posterior permanente, selamento provisório, tratamento de osteolite e ulotomia. Então, desse rol, dessa lista, 70% delas devem ser executados no mês. O que acontece se desse rol eu fazer só metade? Vamos supor que nesse rol de 18 procedimentos eu só faço 9 ou 10. Esse indicador ficaria menor que 70%. Então, no mês seguinte, a gente teria que compensar, já que esse é um indicador anual. O ideal é que ele seja mantido em média, até porque, se vocês observarem, não são nenhum dos procedimentos assim extraordinários ou absurdos, são procedimentos corriqueiros da atenção básica, que o ideal seria nós termos todos disponíveis à população. Qual é o objetivo desse indicador? Evitar o que acontece de vez em quando, que eu acho que eu posso falar abertamente, que é em alguns municípios, por falta de material ou por falta de equipamentos com defeito, acaba se fazendo só procedimentos básicos, tipo profilaxia e exo, e deixa de fazer outros procedimentos. Então, o objetivo desse indicador é garantir que todos os procedimentos que devem ser ofertados realmente sejam oferecidos e trabalhados. Então, esse indicador ele serve para exatamente a gente monitorar a qualidade. Como que a gente determina ele? Novamente, a gente vai para o gestor. A gente vai colocar na linha de relatório município, na coluna de relatório procedimento, então a gente não vai pôr nem tipo de consulta, nem conduta, a gente vai pôr procedimento. E a gente vai vir na caixinha lá embaixo, procedimentos. Vocês vão ver que existem 27 procedimentos, a gente vai colocar, selecionar todos. E aí, ao selecionar todos, a gente vai ver se dentro daquele rol, todos eles estão presentes nesse relatório, porque esse relatório é exatamente aquilo que as equipes enviaram naquele mês. Então, através desse relatório, com esses 27 procedimentos que o gestor monitora, a gente observa se aqueles procedimentos estão inclusos. Lógico que você deve ter observado que alguns procedimentos ali, tipo, se houve consulta agendada, primeira consulta, tratamento concluído, esses vocês vão tirar diretamente nos outros indicadores. Então, agora que a gente conversou sobre os 3 indicadores, nós vamos para aquela parte que eu acredito que deve chamar a atenção muito dos senhores e principalmente dos nossos superiores, que seja o coordenador da atenção básica, que seja o secretário ou até o prefeito, que é como que é feita a avaliação externa, primeiramente, e logo em seguida eu vou falar de como é calculado os valores do resultado do PEMAC. Então, o PEMAC, a avaliação externa, que é aquela que compõe 60% da nota, ela é dividida em 5 dimensões. A dimensão que trata especificamente da saúde bucal é a dimensão 4, que é o acesso e qualidade da atenção e organização do processo de trabalho, que é dentro dessa dimensão que é avaliado a estrutura, o processo de trabalho e como que os usuários nos veem. A dimensão 5 também faz parte, mas a dimensão 5 é para a estratégia, a dimensão 4 especificamente a saúde bucal.
Como então é calculado? Segundo a portaria 1645 de 2 de outubro de 2015, o PEMAC ele é classificado como desempenho ótimo, muito bom, bom, regular e ruim. Ruim é a menor nota, não sendo considerado como nota, mas sendo considerado como avaliação. Os desclassificados, que são aqueles que não possuem os itens obrigatórios. No caso da saúde bucal, é a presença da cadeira odontológica, a presença da autoclave e a presença do compressor. Se a gente analisar, é o mínimo necessário. Uma equipe de saúde bucal que não tem uma cadeira, não tem uma autoclave e não tem um compressor, não deveria nem estar ali. Esse autoclave precisa ser especificamente só da saúde bucal? Não. É considerado o autoclave da saúde bucal se existe uma autoclave na UBS que a saúde bucal utiliza em conjunto com a estratégia. Então, não precisa especificamente ser da saúde bucal, mas precisa ter uma autoclave. Como que funciona a avaliação? Para aquelas equipes que foram consideradas ruins, o que é uma equipe ruim? São aquelas equipes que não atingiram pelo menos 90% dos padrões essenciais. Nós vamos conversar mais especificamente o que são os padrões essenciais. Então, se ele não tem o mínimo dos essenciais, que é 90%, ele vai receber o valor mínimo. Regular. Regular é quando ele tem os 90%, acima de 90% dos essenciais, mas, entretanto, é só isso que ele tem. Ele não tem nada mais a agregar. Nesse caso, ele vai receber 2 vezes o valor de desempenho, que nesse último PEMAC foi R$ 1.172,61. A equipe com desempenho bom, ela recebe 5 vezes o valor. O que é um bom? Significa que ela tem tudo aquilo que uma regular tem, mais alguns estratégicos, itens estratégicos, além de ter todos os gerais. Também vou falar sobre os estratégicos. Então, ele recebe 5 vezes o que a equipe ruim recebe, que é 1.172,61. O muito bom recebe 9 vezes, e essa nota vai aumentando em relação aos itens que compõem a avaliação externa, que são os itens estratégicos. Sendo a equipe de maior nota, equipe nota 10, que recebe 10 vezes o valor de desempenho. Em números, as equipes que nesse último PEMAC foram classificadas como ruins, receberam, e aí não existe valores separados. Se a equipe de estratégia da atenção básica tem saúde bucal, o valor ele é único. Se não tem saúde bucal, aí sim ela recebe um valor separado. Que no caso das que não tem saúde bucal é 916, e as que têm saúde bucal, o fator de desempenho é 1.172,96. Então aquelas que foram ruins receberam 1.172,96. As equipes que foram classificadas como regular, 2.345,91. As equipes que foram classificadas como bom receberam 5 vezes o valor, então receberam R$ 5.864,79 a mais no PAB variável por equipe, sempre frisando por equipe. Um desempenho muito bom recebeu 9 vezes o valor, R$ 10.556,61. E por fim, aquelas com desempenho ótimo receberam 10 vezes o valor, R$ 11.729,57. Senhores, o que eu quero chamar a atenção aqui? E por isso que nós estamos aqui hoje batalhando e falando sobre o PEMAC. O município hoje, que tem 10 equipes, e as 10 foram classificadas como ruim, recebeu ao total R$ 11.729,57. Esses valores são mensais, tá? Ele não é anual, ele é mensal. O que faz uma equipe não receber, e a gente vai falar sobre isso? Se ela não mandar produção. Então, quando uma equipe deixa de, em um único mês, não mandar produção, no mês seguinte ela fica sem receber até voltar a enviar a produção novamente. Então, se uma equipe ela foi pactuada com uma nota regular de 2.345 e ela recebe mensalmente 2.345, no mês que ela não enviar a produção, ela deixa de receber. Senhores, importante, se a estratégia mandar, ou seja, se a equipe mandar, por exemplo, o enfermeiro e o médico mandar a produção e a saúde bucal não mandar, a equipe toda fica sem receber o PEMAC. Atenção a isso. Então,
Se por um acaso o secretário chamar vocês, coordenadores, e perguntar o que aconteceu com o PEMAC, se uma equipe deixar de produzir, aquela equipe penaliza a equipe toda. Então não adianta o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico mandar a produção, se nós da saúde bucal também não o mandarmos. Então, recapitulando, se o município tem 10 equipes, então ele recebeu 1.172 por equipe, então o município ao total recebeu 11.729. Se esse município hoje fosse ótimo, ele não receberia apenas 11 mil, ele receberia esse 11 mil vezes 10. Então ele receberia ao total 110.729. Vejam a diferença que dá um município que tem 10 equipes ruins e um município que tem 10 equipes ótimo. Se vocês observarem, hoje uma estratégia de saúde da família com saúde bucal, ela recebe uma estratégia sem mais médico, ela recebe 10.780 por estratégia, mais 3.345 por saúde bucal. Ela recebe ao total, então, aproximadamente 15 mil reais. Se uma equipe for classificada como ótimo, ela não vai receber 15, ela vai receber 27, porque somados esse 15, temos mais 11 do PEMAC. Como que funciona a avaliação do PEMAC? Ela é por ciclo. Nós, agora, no final de 2018, no qual a avaliação foi em 2017, nós tivemos o terceiro ciclo. Agora, em 2019, vai ser aberto a adesão ao quarto ciclo. A princípio, o PEMAC foi desenvolvido para ser de 2 em 2 anos, mas às vezes ocorre atrasos no Ministério, atrasos na pactuação das equipes das universidades, mas ele é por ciclo. Então, normalmente se faz a adesão em um ano, no ano seguinte se faz a avaliação, sendo que essa avaliação ela pode sair ao resultado no mesmo ano, ou no caso nosso, do terceiro ciclo, a adesão foi em 2015, desculpa, 2016, a avaliação foi em 2017 e o resultado saiu agora em 2018. Então é uma coisa que quando a gente não consegue atingir, a gente tem que aguardar o próximo ciclo. Então, sobre o resultado agora, não tem mais o que fazer. O que nós podemos fazer? Melhorar. Por que a gente está falando isso antecipadamente? Porque vocês vão observar que entre os itens de padrão essencial e padrão estratégico são itens que a gente precisa comprar. Se a gente chega para um gestor e pede isso em cima da hora, sabendo que o avaliador vai vir no mês seguinte, muitas vezes o gestor ele pode alegar para a gente que não tem recurso, que ele não tem condições de comprar, mas se a gente programa, por exemplo, se ao longo desse ano a gente faz o levantamento do que a gente precisa, se a gente trabalha, planeja os materiais que a gente precisa, apresenta para a secretaria apresenta para o setor de licitação, o setor de licitação faz uma licitação que pode ser de 90 até 120 dias, mas ele adquire, e eu coloco isso ao longo desse ano e do ano que vem, quando esse vereador chegar, com certeza a gente já tem tudo preparado para ter uma boa avaliação e com isso uma melhoria da nota. Como que a gente vai conscientizar o nosso gestor que a gente precisa de comprar, já que isso é um custo? Mostrando para ele que ele vai investir agora e vai colher os frutos mais para frente, um fruto permanente. Porque a partir do momento que eu tiver esses equipamentos são permanentes, todo ciclo de classificação, eu vou ter sempre a minha equipe com a nota máxima. Ou seja, eu vou ter o PEMAC na sua nota máxima, que se a gente observar novamente, a diferença é de mais de 10 mil reais, senhores. De que forma o gestor pode gastar o dinheiro do PEMAC? O dinheiro do PEMAC, ele fica sob atribuição da secretaria, a forma como ele vai investir. Ele pode ser investido em forma de melhorias, tanto estruturais, quanto de compra de novos equipamentos, substituição ou manutenção, como ele também pode ser ofertado como um incentivo às equipes. Fica a cargo da secretaria, ela não é alguma coisa totalmente vinculativa que diz que tem que se gastar com compra de materiais, com melhorias. É orientado pelo Ministério que seja gasto com melhorias. Mas essa melhoria pode ser tanto estrutural, física ou profissional. Respondido, Cori? Continuando. Quais são as condições que uma equipe pode ser desclassificada do PEMAC? Para ela ser desclassificada,
A equipe será considerada desclassificada quando não apresentar o padrão obrigatório, que condiciona a permanência no programa, que no caso da saúde bucal é a cadeira odontológica. Então, aqueles municípios que foram desclassificados, é porque o avaliador, ele observou que não havia a equipe ela foi feita a adesão como se tivesse equipe de saúde bucal, mas não localizou a cadeira. Se por um acaso algum município tinha cadeira odontológica e foi desclassificado, eu oriento os senhores a entrar em contato com o secretário, enviar um ofício ao DAB, solicitando revisão da nota. Repetindo, se o município ele foi desclassificado por não ter cadeira odontológica, mas ele tinha, e quando eu digo ter, é ter ela funcionando. Não é ter uma cadeira que não sobe, não desce, não faz nada, parece um esqueleto. Não, é uma cadeira funcionando. Se ele tiver uma cadeira funcionando, ele não pode ter sido desclassificado. Agora, se o avaliador chegou lá, quantas equipes eu tenho aqui nessa UBS? 2. Quantas cadeiras eu tenho? 1. Significa que a equipe está desclassificada. O que aconteceu e está havendo uma reversão por parte do Ministério? Muitas vezes o Ministério desclassificou as 2 equipes porque eles estavam avaliando por estabelecimento. Então, se o estabelecimento tinha 2 equipes de saúde bucal e tinha apenas uma cadeira, acabava caindo o estabelecimento todo. Isso foi revertido e o Ministério está revendo isso. Ou seja, está penalizando apenas uma equipe, já que se tem uma cadeira, a outra equipe trabalha. Se algum município não foi feita ainda essa reversão, ou seja, se o PEMAC, os valores não foram alterados, novamente, oriento vocês procurar o secretário, enviando um ofício de revisão de nota ao Departamento de Atenção Básica aqui da Suzano. Uma outra coisa que faria uma equipe ser desclassificada, se a equipe se recusar a fazer a avaliação externa. Então, se o avaliador chegar lá e a equipe se recusar a responder o questionário da avaliação externa, ela também vai ser desclassificada. O que é considerado insatisfatório? Ou seja, o que faz uma equipe perder o recurso mensal? O que faz uma equipe ser considerada insatisfatória? Não alimentar o sistema, ou seja, não informar a produção. Então, alguns municípios, inclusive eu cheguei a entrar em contato, não vou citar nominalmente, mas eu cheguei a entrar em contato, eu fiz o alerta que as equipes não estavam enviando produção. Aqueles municípios que não enviam produção, basta um mês para o mês seguinte o PEMAC cair. Então, o que acontece? Se você informar a equipe no CNES, você tem garantido o PAB, mas se você não enviar a produção, você perde o PEMAC de imediato. No mês seguinte já se perde. E não adianta solicitar retroativo, porque o PEMAC não tem retroativo. Porque se você não produziu, o que você vai alegar? Ah, mas eu enviei a produção depois no ESUS. Infelizmente, o período que o ESUS dá para enviar a produção é aqueles períodos já pré-determinados que já foram enviados aos coordenadores do ESUS ou responsável pelo ESUS. Aquelas são as datas de envio de base. O Ministério ele não está sendo muito complacente com produção sendo enviada 2, 3 meses depois, não. Serve como informação de produção para mostrar que a equipe trabalhou, mas ele não dá o relativo do PEMAC. Qual é a função dos padrões essenciais? Para determinar se uma equipe ela vai sair da nota ruim para a nota regular, que são no mínimo 90% dos itens. Então, os padrões essenciais são aqueles relacionados às condições mínimas de acesso e qualidade que as equipes de atenção básica devem ofertar aos usuários, conforme a portaria 1645 de 2015, que dispõe sobre o PEMAC, caso a equipe contratualizada não alcance todos os padrões essenciais de qualidade. Ela será automaticamente certificada como desempenho ruim. O período de avaliação. Qual o período de avaliação do PEMAC e que período ele foi avaliado? O PEMAC, como eu disse, ele foi por ciclos. O último ciclo de avaliação, que é o terceiro ciclo, cujo resultado saiu agora em 2018, a avaliação foi feita em outubro de 2017. Ela se iniciou-se em setembro, em alguns municípios finalizados em outubro. A adesão foi feita em 2016, a avaliação ela foi em 2017 e o resultado saiu agora, no final de 2018.
em outubro agora desse ano. Então, quais são os padrões essenciais? Horário de funcionamento. A unidade básica funciona 40 horas. Então, se o avaliador detectar que a unidade não funciona 40 horas, pode ser que no dia da avaliação, é lógico que vocês vão funcionar as 40 horas, mas, por exemplo, se durante a entrevista com os funcionários da UBS, em consulta com os usuários, a grande maioria afirma que aquela unidade não funciona 40 horas, ele pode perder ponto. Para a saúde bucal, caneta de alta rotação, ela é um item essencial, ou seja, ela tem que estar presente. Caneta de baixa rotação, e isso, esses dois, senhores, em condições de uso, não adianta ter aquela caneta que não funciona. Compressor de ar com válvula de segurança, também é um item essencial. Cuspideira, por incrível que pareça, tem, às vezes, consultório que não tem cuspideira. Autoclave, mocho, refletor, sugador. Vocês observam que são tudo itens que tem que ter. Então, uma equipe que não tenha isso, com perdão da palavra, deveria ser mesmo desclassificada. Não ser classificado como ruim, mas tudo bem. O Ministério considera como ruim. Brocas de alta rotação. Luva descartável. E aqui ficou faltando. Gorro. Gorro descartável. E máscara descartável. Luva descartável, gorro descartável e máscara descartável são itens essenciais. Então, se o avaliador chegar lá e ver que não tem esses materiais em quantidades suficientes, por que eu digo em quantidade suficiente? Porque não adianta você chegar lá e mostrar uma máscara. Ele sabe que é impossível você fazer um atendimento ao longo do dia com uma máscara e no outro dia. Então, é em quantidade suficiente. Outros padrões essenciais, senhores. Territorialização e população de referência. Ou seja, a equipe de saúde bucal possui mapa no território, ou seja, a saúde bucal conhece o mapa, a área a qual ela é distrita, a população a qual ela é distrita. Planejamento. Existe planejamento articulado da atenção básica junto com a equipe de saúde bucal? Então, a gente observa que nesse item é saber, por exemplo, se a secretaria existe junto com a coordenação de atenção básica, um planejamento, e esse planejamento ele é articulado com as equipes, ou seja, não é um planejamento de cima para baixo, e sim um planejamento horizontal, articulado. Então, se existe esse planejamento, como que a gente demonstra isso? Através de reuniões. Essas reuniões elas podem ser demonstradas através de atas de reunião. Então, senhores, toda vez que o coordenador fizer uma reunião com a equipe, faça a ata de reunião. Segundo, registre essa reunião no SUS. Se vocês observarem a ficha de atividade coletiva, existe um campo lá, reuniões de equipe, porque isso tudo serve como material probatório de reuniões. Qual é a vantagem da ata em relação a só lançar no SUS? Porque na ata vem o tema discutido. E, por favor, a ata de reunião só é válida se tem tema, o que foi discutido e a assinatura dos presentes. Não basta apenas alguém pegar um livro e colocar lá, foi discutido no dia tal, isso, com tantos presentes. Não, tem que ter assinatura. Ele também funciona como documento probatório, caso vocês passem por uma auditoria, ou seja questionado que não tem feito nada em relação ao planejamento. Vocês podem mostrar que vocês têm feito. Então, ele resguarda tanto vocês, coordenadores, quanto documento probatório para o PEMAC. Organização da agenda. A equipe de saúde bucal realiza consulta de demanda espontânea e agendada. Por que isso é um item essencial? Para determinar se os pacientes eles estão sendo organizados. Se não é simplesmente os pacientes chega, entra e trata e você não sabe nem quem é o fulano. Você não tem nem condições de avaliar e depois buscar esse usuário. Então, se esse paciente ele é agendado, se é feito ficha, se ele é orientado, isso é organização de agenda. Então, esses são os itens essenciais da saúde bucal. É lógico que existe muito mais itens da parte da estratégia que também são avaliados. Por quê? Não se esqueça, a avaliação ela é feita por equipe.
Então, se a estratégia for ruim, se a equipe como um todo for ruim, não adianta a saúde bucal ter ido bem, não. Mas também, do mesmo jeito, se a equipe for bem e a saúde bucal for ruim, também derruba a equipe como um todo. Importante, material de comprovação online. Os documentos solicitados durante a entrevista, como documento que comprove que possuem versão eletrônica, poderão ser apresentados nesse formato sem necessidade de estar impresso. Ou seja, aqueles documentos que vocês têm arquivado em computador, vocês não precisam estar imprimindo e guardando para apresentar no TEMAC. Vocês podem estar salvando no computador da unidade, ou no dia estar levando um notebook, um computador e estar abrindo o arquivo para eles na hora lá. Não há necessidade de imprimir. Existe algum padrão de agendamento disponibilizado? O padrão ideal, se a gente for seguir as normas do Ministério da Saúde, é se trabalhar com o acolhimento. O que é o acolhimento? É onde você vai atender toda a demanda, ou seja, não tem esse negócio de ficha, que na minha opinião é terrível. Então você vai atender toda a demanda no que a gente chama de escuta inicial, ou seja, você vai acolher e ouvir o que o usuário precisa. Durante essa escuta, você vai fazer a triagem, determinando se aquele paciente ele é um caso de urgência, que precisa ser atendido de imediato ou naquele dia, ou se é um paciente que pode ser agendado. Por exemplo, o paciente chega procurando que ele tem que fazer uma avaliação, uma limpeza, você vai explicar para ele o que ele precisa e vai agendar. Um paciente chega com dor, com abscesso, você vai pedir para ele aguardar e você vai atender ele. Nesse caso, se eu trabalhar com o acolhimento e a triagem, e obviamente a classificação de risco, que eu acabei de falar para você, é uma explicação simples sobre classificação de risco, a agenda ela vai ser composta por 50% agendamento, ou seja, eu vou ter 50% das minhas vagas para agendamento desses pacientes que foram criados, e os outros 50% eu vou ter para os pacientes de urgência. Então, se eu tenho 12 fichas, 6 delas vão ser sempre pacientes que vieram, foram criados e foram agendados em outros momentos, e as outras 6 eu vou estar disponibilizando para aqueles pacientes que são criados no dia e precisam de atendimento de imediato. Então, esse é um exemplo de como a gente pode fazer uma agenda. Uma outra maneira que a gente pode fazer uma agenda, mas aí já não é padronizado pelo Ministério. Eu não tenho um acolhimento. Eu posso estar disponibilizando 10 vagas na minha agenda para agendamento e deixar 2 para emergência. E essas 10, por exemplo, eu posso estar trabalhando com elas. Se eu ainda tenho o famigerado sistema de ficha, eu mantenho então dessas 10, 6, 7 ou 8, depende da demanda, para aquelas fichas em que o paciente vem cedo pegar, e 2 eu procuro trabalhar com pacientes que começaram o tratamento e eu, para motivar aquele paciente, eu posso agendar. Então pode ser feito então no início 2 agendamentos, 2 urgência e as outras 8 fichas que são liberadas de manhã. À medida que eu vou vendo que o meu sistema está evoluindo e o número de pacientes que preferem agendamento for aumentando, eu vou aumentando os agendados e diminuindo o número de fichas, até que o meu sistema ele passa a ser, então, 4 fichas de emergência, ou 6 fichas de emergência e as outras 6 ou 8 de agendamento, chegando naquele sistema proposto pelo Ministério de Acolhimento, que pode ser melhor estudado no caderno 28 da Atenção Básica, disponível na internet, no site do DAB. Prosseguindo. Também é importante, autoclave para a saúde bucal. Será considerado ter pelo menos uma autoclave de uso compartilhado ou exclusivo da saúde bucal. Foi aquilo que eu falei. A autoclave não precisa necessariamente ser só da saúde bucal, mas ela tem que estar na UBS e ser de acesso à equipe. Próximo ponto. Equipe de saúde bucal funcionando em local diferente da equipe da atenção básica. Caso essa seja uma estratégia local de organização da oferta de serviço, estará fora das diretrizes da saúde da família e a equipe será desclassificada. Ou seja, não adianta você falar que a equipe ela é vinculada à UBS X, mas atende lá na UBS Y, ou atende lá nos fundos da secretaria, ou atende anexo a outro prédio. Não. A equipe ela tem que atender anexo à equipe a qual ela está vinculada.
Então, onde a equipe ela estiver cadastrada, a equipe de saúde bucal tem que estar. Não adianta ela ser membro de uma equipe e atender em outro. Isso será considerado como desclassificado. Caso as equipes não atuem no mesmo local devido a reformas, a equipe de saúde bucal será entrevistada no local provisório sem prejuízo. Se por um acaso a UBS estiver passando por reformas ou um consultório, será permitido então a entrevista feita em outro local. Mas se for detectado que a equipe ela trabalha permanentemente em outro local, ela é desclassificada. Prosseguindo. Padrões estratégicos. Quais são os padrões estratégicos do PEMAC? São ofertas de ações e serviços de padrões elevados, de acesso e qualidade na atenção básica, ainda conforme a portaria 1645 de 2015, para que a equipe seja classificada com desempenho ótimo, além de obter notas maiores, deverá alcançar um percentual de padrões considerado estratégico. Então são aqueles itens que evoluem a equipe para bom, muito bom e ótimo. Quais são esses itens para a área de saúde bucal especificamente? Equipamentos. Aparelho de raio-x odontológico, ele é considerado estratégico, ou seja, ele aumenta a nota da equipe. Avental de chumbo com protetor de tireoide. Caixa de revelação ou outro dispositivo para revelação. Colgadora. Filme radiográfico. Fixador e revelador ou outros dispositivos de revelação. Recipiente para descarte de lâmina de chumbo. Reuniões de equipe. Se a equipe de saúde bucal realiza discussões de casos e projeto terapêutico. O que seria isso especificamente? Você tem um paciente, vamos pegar, por exemplo, criança, em que a gente observa que só o tratamento não está sendo eficaz, que o problema dela ela é superior ou maior. Exemplo, aquela criança ela não tem o hábito de escovação, porque a família é de baixa renda e a família ela não adquire, por exemplo, escova por falta de recursos financeiros. Se essa equipe ela forma-se então um projeto terapêutico em que é chamado para participar dessa reunião o assistente social, outras áreas que sejam tanto da saúde como da área social, para buscar formas de auxiliar essa família a estar adquirindo os insumos, ou a gente observa que o problema ela ultrapassa a saúde bucal, muitas vezes por problemas de moradia ou do local onde ele mora. Se esse projeto ele é discutido de uma forma mais ampla, ou se o paciente tem um caso mais complexo mesmo dentro da odontologia, e eu discuto esse caso com mais colegas, isso são projetos terapêuticos e isso é considerado padrão estratégico. Planejamento, acompanhamento e avaliação. A equipe investiga o perfil epidemiológico da saúde bucal da população do território. Eu vou parar nesse ponto, porque esse aqui eu vou querer conversar um pouco melhor com vocês. Uma pergunta. Surgiu uma dúvida de uma colega cirurgião dentista a respeito da primeira consulta. O CPOD, sendo considerado primeira consulta e sabendo que os alunos não são 100% da abrangência da equipe, trará algum prejuízo para a equipe? O CPOD, sendo considerado como primeira consulta e sabendo que os alunos não são 100% da área de abrangência, deixa eu explicar. O índice de primeira consulta, ele é um indicador municipal, ele não é um indicador por equipe. Quando eu dei a sugestão de avaliar por equipe, é uma forma do coordenador saber cobrar e orientar a equipe, que a gente sabe que a equipe ela é composta por 2 ou 3 profissionais, ou seja, um dentista e um auxiliar, ou um dentista, um auxiliar e um técnico de saúde bucal. Então, esse monitoramento por equipe seria uma maneira de orientar as informações, mas o indicador ele é municipal. Então, se a colega fizer essa avaliação e essa avaliação ela for lançada no sistema, ela vai contribuir com o indicador municipal, que é aquele que o Ministério avalia. Apesar da nota do PEMAC ser por equipe, o indicador ele é municipal. Uma outra coisa que pode ser feita, e aí vem aquele senso de coletivo. A colega ela pode pegar aqueles alunos que ela preencheu a ficha e que não pertence à área dela e repassar ao colega daquela área que não está podendo acessar aquele colégio por não fazer parte da área dele. Isso chama-se trabalho em equipe, trabalho em conjunto. Então a colega ela pode fazer isso e esse colega lançar na produção dele. Num primeiro momento você pode achar que ela vai ser prejudicada, mas
a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando em coletivo, que a gente não pode trabalhar apenas pensando em um trabalho único. E pensando-se dessa maneira, esse colega também vai estar trabalhando em uma escola que pode ter alunos da área dela. Então, esse feedback, essa troca, ela pode ser mútua, ou seja, ela vai estar fornecendo, o dentista vai estar fornecendo as fichas, ao mesmo tempo recebendo de outro colega. Respondido? Por que eu parei no item planejamento e especificamente perfil epidemiológico? Porque é um projeto nosso, da Coordenação de Saúde Bucal, um projeto que iniciou-se o Dr. Robson, eu quero dar continuidade, um projeto de qualificação e capacitação dos 62 municípios do estado, principalmente os 61 do interior, uma qualificação e capacitação para levantamento epidemiológico, porque a gente tem um projeto de fazer um levantamento do índice e do perfil do estado do Amazonas. Porque o que a gente tem hoje, além dele ser de 2010, ele não abrangeu todos os municípios, ele abrangeu preferencialmente áreas urbanas, e a gente sabe que todos os municípios têm áreas rurais, áreas ribeirinhas, que vão impactar diretamente nesse indicador, e a gente está precisando ter esses números para a gente estar mostrando, tanto para os nossos gestores estaduais quanto da nacional, que a gente não pode ter um tratamento igual. Por que eu digo igual? Porque se eu falasse com equidade, a gente já tem, que são 50% a mais no custeio da atenção básica. Mas a gente não pode ter um tratamento igual em relação a outros processos, visto que nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o índice CPO dele é mais controlado, em torno de 3. Hoje, no estado, o último SB 2010, ele dá 3,3. Só que, entretanto, muitos devem concordar comigo que essa realidade é outra. Porque em municípios em área rural ribeirinha, esse indicador ele é muito superior, podendo chegar a vezes 5, 6. No caso, quando eu falo 3,3, é o CPOD 12, ou seja, é aquele indicador com criança aos 12 anos. Se a gente for trabalhar, então, adolescentes e adultos, esse indicador ele passa de 15, podendo chegar até 20. Imaginando que esse indicador ele chega a 28, já que os CISO não são contabilizados. Então, nós observamos que a gente precisa realmente fazer esse levantamento. E por que eu chamo minha atenção aqui no PEMAC? Porque a partir do momento que a gente tiver esse levantamento em mãos, ele vai estar contribuindo como uma nota para os municípios em relação ao perfil estratégico. É um projeto que eu já estou elaborando, provavelmente nos próximos meses eu já vou estar divulgando e entrando em contato com vocês. A capacitação, no primeiro momento eu estou tentando que ela seja presencial, mas como às vezes os recursos são pequenos, eu já tenho o plano B, que é fazer ela aqui por esse canal do Telesaúde. Prosseguindo. Organização dos prontuários. As informações de saúde são registradas por meio de prontuário eletrônico. Então, aquelas UBS que já têm o PEC é considerado também como um item estratégico. Pergunta. Eu tenho CDS, eu vou ser penalizado? Não. Novamente, eu estou falando de itens estratégicos. Itens que agregam nota para a gente atingir o bom, muito bom e ótimo. Se eu não tenho PEC, eu não vou ser penalizado. Eu só não vou ter minha nota acrescentada. Organização dos prontuários na UBS. As informações de saúde são registradas por meio de prontuário eletrônico. Coordenação do cuidado. A equipe utiliza protocolos que orientem o encaminhamento dos pacientes para outros níveis de atenção na rede de saúde para todas as especialidades. Mais uma pausa aqui. Como que funciona hoje o sistema de rede no interior? 0. Quando um coordenador ele precisa e ele tem acesso, provavelmente ou ele entra em contato diretamente com algum CEL, como muitos ouviram a doutora Vitória o ano passado no nosso encontro estadual, ou eles entram em contato com a coordenação e a coordenação procura agendar esse paciente, a conta gotas. O que eu estou querendo mudar agora para os próximos anos? Nós estamos querendo colocar a odontologia dentro do CISREG, nós estamos querendo cadastrar os CELs, principalmente o CEL estadual, no CISREG, para que os municípios possam ter acesso a esse agendamento via CISREG, ou seja, que os municípios possam estar regulando a marcação de consulta. É um processo demorado, complexo, mas o que vocês já podem fazer para antecipar? Já montar a saúde bucal em forma de rede, ou seja, que você já tem um mapa de rede de como que esses pacientes podem ser encaminhados. Hoje, como que eles são feitos? Vocês podem estar entrando em contato com a
coordenação nossa aqui, do dado, passando os dados do paciente e a gente entra em contato com o CEL estadual ou às vezes com os CELs aqui de Manaus para estar agendando esse paciente através do contato com a doutora Vitória, que é a gerente de saúde bucal de Manaus. Vocês podem estar colocando isso como forma de rede, para vocês já terem isso no papel, para estar cumprindo esse item do planejamento estratégico, e eu espero que, dando tudo certo, nos próximos anos a gente já tenha essa referência contra referência, ou seja, essa regulação feita pelo CISREG. Então, esses são os itens estratégicos, são aqueles itens que, ao ser verificado pelos municípios, agregaram nota aos municípios. Gostaria de saber se existe alguma dúvida em relação aos padrões essenciais ou estratégicos. Então, reforçando, enquanto alguém possa estar digitando. Os padrões essenciais são aqueles obrigatórios mínimos essenciais, que quando atingido mais de 90%, a equipe já garante no mínimo nota regular. Quando não atingido no mínimo 90%, ela fica com a nota ruim. Os padrões essenciais são aqueles que agregam nota, que faz com que as equipes passem a ter bom, muito bom e ótimo. Eles são apenas eles? Não. Se dentro dos essenciais e outros que eu não tenha citado, por exemplo, na área de odontologia, instrumentais, fórceps, alavanca, aplicador de dical, espado de resina, se eu tenho eles em quantidades, existe um rol, que eu não vou detalhar hoje nessa aula, porque é um rol enorme, mas se vocês acessarem o instrumento de avaliação externa, vocês vão ver que existe lá o rol de instrumentais que eles analisaram no dia. Se a equipe tem todos aqueles instrumentais em quantidades suficientes, isso também conta como nota para melhorar a nota para bom, muito bom e ótimo. Ter itens essenciais completos, ou seja, ter todos os itens essenciais em quantidade satisfatória, isso também acrescenta nota. Outras coisas que fazem parte também, processo de trabalho, avaliação do usuário, gestão da secretaria e gestão dos coordenadores. Isso tudo são itens que agregam, que eu recomendo muito que vocês leiam o manual, apesar do terceiro ciclo já ter finalizado. Eu recomendo que vocês leiam o manual do PEMAC, ele é bem elucidador em relação a esses pontos que podem estar agregando nota, mas em relação específica à saúde bucal são esses itens. Para concluirmos, eu gostaria de deixar essa frase aqui de Aristóteles. Muito obrigado de coração e até a próxima, gente.